Bom, vamos fazer uma oração antes de começar? Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, te agradecemos porque se estamos aqui é porque o Senhor demonstra misericórdia pelas nossas almas, porque nós vamos compartilhar aquilo que de mais importante existe nesse universo, que é o teu conhecimento, a tua palavra, e aprender do seu amor para com as nossas vidas e as nossas almas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a que tudo aquilo que não é referente à tua palavra nesse instante, que fique lá fora, Pai, que a gente consiga, de coração e com mente voltadas ao Senhor, buscar o Senhor por meio da tua palavra, Senhor Deus. E te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, eu trouxe aqui um trecho para compartilhar, para a gente meditar. Está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Dos versos 36 ao 50. Bom, nós vamos essa semana, né, que a gente passou esse momento de eleição, né? Acabou, não sei, né? Infelizmente, eu acho que foi diferente do que a maioria da gente queria, né? Mas a vontade de Deus, a gente às vezes no momento não entende o porquê que as coisas acontecem, né? Mas lá na frente a gente vai saber. Tudo vai se esclarecer, né? Nosso país, né, que chegamos a ver na campanha o pessoal discutindo se na frase lá que tem na bandeira do Brasil era independência ou morte. Chegaram a falar isso, rapaz. Independência ou morte. E a frase que está lá é ordem e progresso, né? É um lema filosófico positivista, né? Faltou o amor, né, na frase. Na verdade, a frase inteira é amor, ordem e progresso. Era o amor por base, a ordem por meio de se conseguir e o progresso por finalidade. Essa é a ideia da frase da bandeira que está lá no Brasil. E para compartilhar aqui, eu vou fazer a leitura do texto. Peço que vocês, quem conseguir, eu acompanhem ouvindo, né? Essa versão linguagem de hoje é fantástica, né? Tem muito termo que está aqui na Bíblia que a gente costuma usar que a gente nem sabe mais para que serve, né? Essa aqui não, essa aqui é uma linguagem bem direta, bem fácil de entender. O trecho fala sobre Jesus na casa de Simão, o fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco cheio de perfeito de alabastro, e cheio de perfume. E ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei,
você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Esse é o trecho que a gente vai meditar hoje em dia, né? Nesse momento. Texto aqui, a gente tem que ter uma noção um pouco do contexto do que foi passado aqui nesse texto. O que é, qual é o cenário do texto? O que está acontecendo aqui? Lá no comecinho do texto a gente viu. Tudo isso que a gente leu está acontecendo numa situação. Qual que é essa situação? O que está rolando no texto? Vamos lá no comecinho, no versículo 36, ó. Um fariseu convida Jesus para jantar. Esse é o contexto, certo? Então a gente vai falar sobre o jantar. Naquela época, na cultura oriental, quando alguém convida uma pessoa assim reconhecida na sociedade para jantar, não é só chamar ele assim, ó, vamos aqui, nós dois, jantar e vamos conversar, bater um papo, né? Que é o normal do que a gente costuma fazer, né? Naquela época não. Isso era um evento. Era uma coisa para a cidade inteira ficar sabendo e se quisesse participar. Então, o jantar, na verdade, ele era para Jesus era o convidado de honra, mas a participação era de muita gente. E outra, ele era aberto. Estava quem convidou, o convidado, os demais convidados e as pessoas da cidade poderiam entrar no jantar e olhar tranquilamente. Era uma coisa assim meio... Pra gente é uma coisa meio estranha, né? Você chama alguém para jantar na sua casa, você convida ele, convida mais alguns amigos próximos, né? Mas você tem que deixar a casa aberta para quem quiser ir na rua ficar sabendo, pode olhar, não vai participar de jantar, mas ela vai olhar, vai ver quem tá, quem foi convidado. É uma coisa meio estranha pra gente, se for ver hoje, né? Mas o pessoal quer saber das novidades, né? Fofoca, revista Tititi tinha desde aquela época, né? O pessoal queria saber quem foi convidado, né? Quem que tá participando. E era um evento, e o camarada às vezes fazia isso mesmo para se mostrar como alguém influente na sociedade, que era o que o fariseu estava fazendo. Ele estava demonstrando o tamanho da influência dele que ele tinha ali. E a gente, irmãos, se for pegar um texto um pouco antes desse que a gente leu, é aquele texto, não sei se os irmãos conhecem, que as pessoas vê um grupo de fariseu falar de Jesus, falar de João Batista. Eles reclamavam que João Batista era alguém estranho, não comia inseto, vivia no mato, era um camarada meio difícil, né? E Jesus era alguém que o inverso dele, participava de jantares, comia com pecadores, conversava com todo tipo de pessoas, né? Aí Jesus falando, olha, vocês reclamam de João Batista porque ele não faz isso e reclamam de mim porque faz, né? Então vai reclamar do mesmo jeito, independente do que você faça, né? E as pessoas são assim, né? Quando elas não têm nada para falar contra você, elas inventam alguma coisa, né? Então, nesse jantar, vendo esse jantar aqui, a gente vai ver quatro atitudes, eu para aqui, 3, mas são 4 atitudes que as pessoas podem ter diante de Cristo. A gente tem então 4 tipos de pessoas
participando desse jantar. O primeiro tipo de pessoa é a que faz oposição a Cristo. É aquela pessoa que não gosta de Cristo. Então a gente vê, no caso, os fariseus, o grupo dos fariseus. Quem convidou Jesus era um fariseu chamado Simão. E logo antes do jantar tem essa questão dos fariseus com Cristo, conversando com ele a respeito disso, reclamando de João Batista e reclamando de Jesus. Por incrível que pareça, irmãos, Jesus, qual era o problema de Jesus com os fariseus? É simplesmente o fato de eles serem fariseus? Você é fariseu, não gosto de você. Era isso. Qual que era o problema de Jesus com os fariseus? É que eles eram pessoas que não viviam aquilo que pregavam. Esse era o primeiro problema. Geralmente eram dois problemas que Jesus tinha com os fariseus. Eles não viviam o que eles pregavam. Isso, se você pegar lá na Bíblia, tem uma palavrinha para isso, em grego. Uma palavra grega que descreve quando uma pessoa não vive o que prega, o que fala, né? O que deveria viver. E em grego, essa palavra quer dizer hipócrita. Você sabe o que quer dizer? Traduzindo ao pé da letra hipócrita para o português, você sabe o que quer dizer? Vocês sabem? Ator. Que é o que não vive o que fala, né? O que está vivendo ali. Ele prega, mas não vive aquilo. É exatamente o ator, né? Ele vai lá, outro dia eu estava até comentando, eu achei engraçado que tinha aquele ator Wagner Moura, né? No seriado, no filme lá do Tropa de Elite, faz o Capitão Nascimento. E na série Narcos ele faz o próprio Pablo Escobar. Você vê como é que um ator pode, né, de 8 a 80, assim, mudar completamente o tipo de peça que ele está fazendo, né? De atuação que ele está fazendo. Aí, outro problema que Jesus também tinha com os fariseus. Eles não viviam o que eles pregavam. O outro problema é que eles também atrapalhavam quem queria fazer direito. Além deles não viver o que eles pregavam, quem queria fazer do jeito correto, eles atrapalhavam. Inventavam um monte de regra, um monte de coisas que às vezes não tinham nada a ver com a Bíblia. Né? Quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente vai ver que os fariseus, que era o grupo popular da época, que era o partido do povo na época, eles começaram a descrever coisas que não tinham nada a ver com a mensagem de Deus para o povo. É jeito de você lavar a mão, um jeito de você fazer não sei o quê, tinha regra para tudo. Então a gente tem esse primeiro tipo de pessoa, que são as pessoas que fazem oposição a Cristo. Independente do que Cristo faça. Se Jesus fosse igual a João Batista, iam reclamar. Se Jesus fosse do jeito que ele fez, né, de participar, de conversar com as pessoas, ele foi criticado do mesmo jeito. Então, tem as pessoas que se opõem para se opor. Então, esse é o primeiro tipo de atitude que as pessoas podem ter para com Cristo. Mera oposição. Simplesmente assim. Tem pessoas que beiram até o ódio, né? Pessoas que odeiam. Só de ouvir falar de Cristo, já fico com o pé atrás e não quer nem saber mais. Né? Então, esse é um tipo de atitude para com Cristo. Segundo tipo de atitude para com Cristo, está lá no finalzinho. Um está no início, outro está no final, né? É aquele que é o que eu posso chamar aqui de atitude indefinida, você não consegue saber, né? Em certas ocasiões, esse é até pior do que o que faz oposição. Porque quem faz oposição, você sabe o que aquela pessoa é, o que ela defende, o que ela pensa. O indefinido, você não sabe o que pode, o que se passa na cabeça da pessoa. Você não consegue saber. E a gente vê no texto, um pessoalzinho lá no final, né? A gente pega depois da conversa de Jesus com o fariseu Simão. Jesus chega para a mulher e fala: olha, os seus pecados foram perdoados. E tem o pessoal que está do lado assim: mas quem que é esse camarada que até pecados perdoa? Quem que é essa pessoa, né? Esses aí são os ali que estão só participando do jantar. Eles não são oposição a Cristo,
mas também não seguem a Cristo. Ficam ali só olhando o que está acontecendo, né? O que eu acho engraçado, se a gente pegar várias passagens bíblicas, a gente vê um termo, um verbo, que é muito interessante. Os admiradores. Pessoas que admiram Cristo. Eu já trouxe aqui também, né? A pessoa está lá, vê, sabe quem é Cristo, admira Cristo. O pessoal olhou para Cristo naquele admirado, falou: quem é esse camarada que até pecado perdoa? Você viu alguém falando mal de Cristo? Não. Você vê alguém falando bem de Cristo? Também não. Mas admirados eles estão. Então tem muita gente que é assim. Tem curiosidade por Cristo. Admira Cristo. Porque Cristo é interessante. Cristo é uma pessoa admirável. O ser de Cristo é admirável. As pessoas gostam da mensagem da palavra, né? Só que qual é o problema? Não sai da admiração, não sai da curiosidade, fica ali naquela toada. Cristo é legal, né? As pessoas se chamam, falam: não, Jesus é legal, não sei o que lá, mas... E aí você vem, você toma uma atitude, participa, você fala: não, aí... Semana que vem, mês que vem, ano que vem, um dia, quando eu melhorar de vida. E aí fica naquela zona de admiração e nunca se decide por Cristo. Então a gente tem aqui nesse texto aqui os curiosos, né? As pessoas que admiram Cristo, mas que não o seguem, né? A terceira atitude das 4 que a gente vai ver aqui é a atitude daquele a quem pouco é perdoado. Aqui no caso tem nome essa pessoa, no texto que a gente viu. Jesus está ali, né, no jantar, e tem um acontecimento no jantar. Qual que é o acontecimento no meio daquele jantar? Que era um evento social. Uma mulher, que lembra que eu falei para vocês? As pessoas podiam jantar, entrar ali, estava de boa, era normal isso aí, porque as pessoas gostavam mesmo de ver, para saber, era todo mundo curioso, né? Queria saber quem foi convidado e tal. E a mulher entrou ali. Alguém barrou aquela mulher? Ninguém barrou. Era aberta, ela podia entrar. E pelo texto, você entende que se tem alguma pessoa que esse fariseu não convidaria, seria aquela mulher. Então ela não é convidada. Simplesmente como o jantar era aberto, ela foi e entrou. E aí, o que acontece? Que é a parte central do texto. Aquela mulher, por trás de Cristo, a humildade daquela mulher para com Cristo é tão grande que ela não fica nem na frente de Cristo. O que estava lá no versículo? Deixa eu ver aqui. Versículo 38. 37 e 38. Aquela mulher ficou aos pés de Cristo por trás. Nem olhar a Cristo ela quis, tanta humildade que ela teve. E ela quebra um frasco de alabastro e derrama um perfume nos pés de Cristo. Gente, estuda uma vez para saber o que é alabastro. Vocês sabem o que é alabastro? Vocês sabem o que é? É um frasco de pedra tão trabalhado, extremamente trabalhado. Ele é tão fino, que ele era usado só uma vez. Você não reusava ele, você quebrava ele e o líquido que estava ali, geralmente era um líquido caríssimo, que só dá para usar uma vez, não dá para você guardar. Ele era usado e acabou. Só o frasco era algo caríssimo. Era algo que aquela mulher deve ter trabalhado meses para comprar. O perfume ainda mais. Ou seja, o que aquela mulher quebrou e jogou de perfume aos pés de Cristo era algo que ela deve ter trabalhado o ano inteiro para comprar. Era algo muito caro. Não era normal. Até hoje não é normal. Vai comprar um vaso de alabastro hoje para ver quanto você vai pagar. Se achar, né, que quem vai ter a pachorra de pegar e fazer um frasco de pedra tão bem trabalhada que ela é extremamente fina e só se usa uma vez, né? É muito caro. Isso, quando achar,
E aquela mulher fez isso para Cristo. E aí, no versículo 39, o fariseu pensou. Vocês viram o texto? Quem está com o texto, se um dia vocês puderem ver, no versículo 39 está assim: o fariseu viu, pensou, ele não falou. Ele não falou, ficou na mente dele. O que ele pensou? Ele não falou. A respeito de Cristo. Se este homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher. E saberia quem está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Ele pensou, ele não falou com ninguém. Aquilo ficou na cabeça dele. Jesus ouviu o que aquele camarada pensou. Jesus ouviu. Ninguém mais ouviu. Foi só Cristo que ouviu. No versículo 40, Jesus olha para ele. O que Jesus fala? Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele fala. Não, fala, mestre. E aí tem a questão da dívida, né? Um devia 50 moedas e o outro devia 500 moedas, não é isso? Gente, o que é uma moeda naquela época? Aqui, no caso, se a gente pegar o texto lá na versão revista atualizada, né? O termo para denário, né? É o nome da moeda, um denário. Mas é uma moeda. O que era uma moeda naquela época? Vocês já ouviram falar? Um dia de serviço bem trabalhado. Bem. O cara teve que trabalhar muito para ganhar aquela moeda. Foi um trabalho suado para ganhar uma moeda. Isso era o que representava um denário naquela época. E aí Jesus fala que tem duas pessoas. Uma deve 50 moedas. E o outro deve 500 moedas. O que é isso, gente? Independente se é 50 ou 500, as duas dívidas eram impagáveis. Impagáveis. Você junta 50 dias bem trabalhados. Vocês conseguem juntar 50 dias bem trabalhados. O que você ganha sem gastar nada? A menor dívida aqui era 50. Imagine você trabalhar bem 50 dias, receber esses 50 dias, não gastar com nada. Você paga uma dívida dessa? Não dá para pagar. A dívida é impagável. Imagina o outro que devia 500, 10 vezes mais. O cara tem que parar quase 2 anos sem gastar nada, nem com comida, nem com produto de limpeza, com nada, só juntar dinheiro para pagar. O cara não vai conseguir. Nenhum dos dois tinha como pagar. E aí Jesus pergunta para ele, né? Lá no versículo 42 para 43, né? Jesus fala assim: os dois deviam tanto, nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado, mas o homem que emprestou perdoou a dívida dos dois. Este homem perdoou a dívida dos dois. Quem é que ia ficar mais feliz com o perdão das dívidas? Aquele que devia só 50 ou aquele que devia 500? Jesus usava esse tipo de raciocínio, né, para fazer com que a própria pessoa que pensa mal a respeito de Cristo, ele mesmo cair no pensamento errado que ele tinha a respeito de Cristo. Então, ele mesmo pergunta, o próprio Simão responde, né? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu ele, né? E Jesus falou, você está certa, mas... Chegou para ele e falou, você está certo. É exatamente isso. Quem deve mais é mais perdoado, é mais feliz com o perdão que recebeu. Então, quem é o Simão? É aquele a quem pouco foi perdoado. É o que dá a entender no texto. Aquele que devia 50 denários era o fariseu. Aquele que devia 500 denários era aquela mulher que provavelmente era uma prostituta. O texto não fala, então a gente não pode concluir isso, mas provavelmente era, né? Então, o fariseu é o devedor de 50 denários. Isso quer dizer que o fariseu é aquele que foi pouco perdoado. Isso quer dizer também o seguinte, que
nós, quando chegarmos lá no paraíso, nós vamos encontrar com esse fariseu. Ele vai estar lá. Jesus falou que ele foi para o inferno? Falou que ele foi pouco perdoado. Então, lá no paraíso, você vai encontrar esse camarada lá. Quando você vê alguém chamado Simão, tem vários Simão, né? Você vai perguntar aqui. Você era o Simão o fariseu? Daí você conversa com ele a respeito dessa situação que você está encontrando aqui. Então, ele é uma pessoa, então, que pelo pouco que foi perdoado, ele demonstra pouca reverência para com Cristo. Às vezes até pouco caso. Imagine, gente. Olha como Deus é bom. Tem pessoas que fazem pouco caso, mas mesmo assim vão estar lá perdoados por Deus no paraíso. E olha a situação, irmãos. Faz o contraste com a mulher. A mulher é o quarto tipo de atitude para com Cristo. A pessoa que é muito perdoada. A pessoa que deve muito para Deus. A pessoa que, quando consegue esse perdão de Deus, ela não se contém. Ela não consegue ficar parada depois desse perdão. Então a gente vê primeiro o contraste, né? A diferença entre os dois. A gente pega aqui, olha só, no finalzinho, né? No versículo 44, 45, né? Jesus tem a resposta de Simão, né? Simão ele mesmo responde, né? Para cair na própria armadilha que naquele pensamento errado para com Cristo, né? E aí Jesus começa a conversar com Simão. Você está vendo essa mulher? Você está vendo? Eu entrei aqui. Eu sou o seu convidado de honra. Eu sou. Nem água para lavar os pés você me convidou. Você me ofereceu. Hoje é até estranho, né? Quando você fala assim, água para lavar os pés, você tem que tirar o sapato, tem que tirar o calçado, lavar o pé, tem um negócio ainda, uma trabalheira, né? Mas naquela época, quem usava calçado era sandália. Quando tinha. E estrada, naquela época, só tinha um tipo de estrada, de terra. De pedra era um lugar ou outro que tinha. O normal era estrada de terra. Então, todo lugar para onde você fosse, você tinha que geralmente ou ia andando ou ia a cavalo, quando tinha, né? E para chegar no lugar, geralmente quando era dentro da cidade, você ia andando mesmo. Então, quando você chegava no lugar, o pé estava sujo. Era normal isso aí. Primeira coisa que alguém faria naquela época era oferecer água para a pessoa lavar os pés. Né? Se eu não me engano, tem lugar... Uma vez eu vi uma igreja, acho que até em Minas Gerais. O pessoal, antes de entrar, tinha um ferrinho meio curvo, assim, na porta da igreja. Para que era aquele ferrinho meio curvo? O camarada que tivesse o pé tão sujo de lama, era o lugar que ele tinha que pegar e esfregar para tirar a lama para depois entrar na igreja. Não sei se você já viu isso. Vocês verem o nível de sujeira que tinha, que era pé naquela época. Que você andava, era pé. Então, ele falou, nem o mínimo você me ofereceu. Água para lavar os pés. Para pelo menos não sujar aqui a sua casa com... Né, eu vindo da estrada de terra para sujar a sua casa. Em compensação, olha o que a mulher fez. O fariseu nem água para lavar os pés ofereceu. Ela, porém, lavou com lágrimas e enxugou com os cabelos os pés de Cristo. Olha a diferença, o contraste entre os dois. No versículo 45, ele fala: você não me beijou quando cheguei. Era costume também entre os orientais, quando você é recebido, depende se é homem ou mulher, era recebido com beijo. É o ósculo santo, né? Que a Bíblia fala. Que é simplesmente você bem receber uma pessoa. Aí ele falou: eu cheguei na sua casa, nem um beijo de boas-vindas você me deu. Ela, porém, não para de beijar os meus pés, desde o momento que eu entrei. Eu cheguei aqui e você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, que era costume na época também. Né? A pessoa passar um azeite, né? Era sinal de respeito naquela época pelo convidado. E aí ele fala,
E ela, porém, derramou perfume nos meus pés. É aquele perfume daquele jeito que eu falei para vocês. Um perfume caríssimo. Aquela mulher, para comprar aquilo ali, ela deve ter trabalhado assim, ou pelo menos um mês inteiro para conseguir comprar. Então olha o contraste entre os dois. Aí Jesus no final, no versículo 47, ele fala: eu afirmo a vocês, então, o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Pelo contraste entre os dois. Então a mulher, aquela mulher, independente de quem ela era, ela é o personagem, é a quarta atitude com as pessoas que têm com Cristo, que a gente vê. Aquele é quem é muito perdoado. Então quem é muito perdoado, ele toma umas atitudes dessas assim, que vão além. Ela demonstra que extrema humildade para com Cristo, extrema reverência para com Cristo. É um amor que não se contém. É um amor que está pouco preocupado para quem está ali no meio. O que interessa é ela e Cristo. Os outros são os outros. O que interessa é ela e Deus. E aí, temos essas 4 atitudes. Aí agora a gente vê as consequências. Uma coisa que eu sempre falo quando eu levo a palavra, o pessoal pede, pelo menos, num estudo que eu faço assim: tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Até o que a gente está vivendo agora aqui de eleição vai ter consequência. Tudo tem consequência. Ou boas ou ruins. Mas tudo que você faz tem algum resultado. Tudo. E a gente então tem 4 resultados distintos. A gente vê então o primeiro resultado. Aqueles fariseus que simplesmente faziam oposição a Cristo. Lá no texto, antes de chegar nesse jantar. Jesus, antes de vir para esse jantar, teve que passar uma situação daquela lá, que as pessoas discutiam com ele por que ele conversava com pecadores, por que ele tomava certas atitudes. E Jesus fala: vocês estão reclamando de mim? Vocês reclamam de mim, tanto quanto João Batista faz de outro jeito diferente, vocês reclamam com ele. Eu faço diferente dele, vocês reclamam também de mim. Então, independente do que a gente faça, vocês vão reclamar. E tem pessoas que, em relação a Deus, são assim. Independente do que você faz para a pessoa, ela vai reclamar de Deus. É impressionante. Extrema oposição. Qual é a consequência do resultado que a gente tem para com essas pessoas? E não tem outra. Elas vão para o inferno. Infelizmente é isso que acontece. Elas vão padecer no inferno. As pessoas que neste mundo fazem oposição a Cristo, a consequência das atitudes dela nessa vida é exatamente essa. Infelizmente vão para o inferno. A segunda, os admiradores. Por incrível que pareça, é pior. É pior. Se um dia vocês conseguirem ver, que é o versículo que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lá dá a lista da qualidade das pessoas que vão para o inferno. Lá tem a lista. Tem de tudo lá. Tem incrédulo, tem feiticeiro, tem assassino, tem adúltero, mentiroso, corrupto. Tem de tudo lá. Tem a lista lá. A qualidade das pessoas que vão para o inferno. Você sabe qual que é o primeiro lugar? A dona Helene acho que deve saber, que eu já falei disso aqui. Né? Lembra, dona Helene? Um dia vocês peguem lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O primeiro da lista, isso aqui é o tímido. Algumas versões está covarde. Como tímido ou covarde? É o primeiro, ele vai puxar a fila. Ele puxa a fila. Você sabe o que está esse termo tímido ou covarde ali? As pessoas que conhecem a Cristo, sabem que Cristo é o caminho que leva para o céu, sabe que só Cristo pode fazer isso, mas não toma atitude. Não tem a coragem. Não tem fica tímido. O entorno, ou aquilo que ele guarda para si mesmo, atrapalha. Ele não vai até Cristo. Vergonha.
pessoas que não têm coragem de seguir a Cristo, pessoas que têm vergonha de Cristo, sabe que Cristo é o caminho, sabe que só Ele pode levar para o céu, mas não segue. Fica na admiração, fica ali na curiosidade. Não toma atitude, a atitude correta que deve se tomar. Para onde vai? Vai puxar a fila no inferno. Olha que situação. É o primeiro da fila. É o primeiro. Depois dele aí vem incrédulo, depois vem assassino, vem feiticeiro, vem idólatra, depois vem esses aí. Então, infelizmente, o que a gente mais encontra nesse mundo é curioso. É pessoa admiradora de Cristo, mas que não segue a Cristo. Os covardes. É o que mais tem. É o que mais tem, infelizmente, é isso. Vai puxar fila no inferno. A terceira é a pessoa que vai para o céu, mas que vai para o céu, só isso. Não vai. Você não vai ter nada demais. Tá ótimo que já vai para o céu, mas vai para o céu. É o caso do fariseu, o Simão. Foi lá. Segue a Deus. Tem coragem, né? Ele sai da admiração, mas ele tem aquele pensamentozinho errado, né? de viver pelas aparências. De não perceber que a verdade espiritual, o mundo espiritual é diferente do mundo material que a gente vê. É bem diferente. E naquela situação ali, ele só demonstrou como é o pensamento dele. Então, vai para o céu. Mas não vai ter nada de especial para ele no céu. Não vai ter nada de especial. Vai ficar lá. Agora, a quarta consequência é a pessoa a quem muito é perdoado. A Bíblia é bem clara. Essa pessoa, quando chegar no paraíso, vai ter festa para ela. Ela vai ser recebida com festa, com dignidade. Ela é uma pessoa que, espiritualmente falando, ela é superior às outras. Aquela mulher viu isso. Ela enxergou o que ninguém mais enxergou. Ela tinha noção de quem era Cristo. O fariseu, os outros convidados, eles só veem o que está na frente deles. Aquela mulher não. Ela via o que ninguém mais enxergava. Que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado ali no meio deles. Se um dia as pessoas percebessem isso, gente, infelizmente, nem todos vão. Quem percebe quem ele próprio é e quem Jesus Cristo é, a atitude dele para com Cristo é exatamente essa aqui. Extrema reverência, extrema humildade diante de Cristo, extrema dedicação. Tudo o que faz para Cristo ainda parece pouco. Essa pessoa, quando ela partir daqui e for para o paraíso, ela vai ser recebida como na mais extrema dignidade. Vai ter festa no céu por essa pessoa. Já imaginou quando você fechar os seus olhos aqui? Se você está nessa situação, se tem alguma coisa que você deveria procurar nessa vida, é exatamente isso. No dia que eu fechar o olho aqui, que eu abrir a minha vista espiritual lá no paraíso, o que vai acontecer para mim? Eu só vou ser recebido, que meu fariseu, legal, fariseu, vem cá, senta aqui, fica aqui. Aquela mulher, quando chegou no paraíso, ela foi recebida com festa pelos anjos. O próprio Cristo vai receber aquela pessoa. Tamanha a dignidade que ela teve. Meus irmãos, se a gente tivesse noção do que é isso, a gente trocaria tudo o que a gente tem por isso. Nada é mais importante. Nada é mais interessante. Nada é mais digno do que se fazer do que isso. Agir como essa mulher. Então, que a gente guarde isso no coração, que eu trouxe como mensagem hoje. Né? Que a gente, das 4 atitudes que a gente tem com Cristo, que a nossa meta de vida espiritual fosse como se fosse aquela mulher. Se dedicar a Cristo. Tudo que você fizer por Cristo ainda é pouco. Ainda é pouco. Extrema reverência. E Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, Ele vai saber recompensar. Ele vai saber recompensar. Você pode fazer o que quiser para qualquer pessoa desse mundo. Ninguém vai saber recompensar o que você fez. Ninguém.
Ninguém. Agora Cristo sabe. Jesus Cristo vai recompensar. Vai saber. Ele vai saber tudo o que você passou, tudo o que aconteceu na sua vida e como você reagiu a isso. Se foi com amor a Ele ou se foi com Jesus, mais um nome aí que tem nesse mundo. Jesus vai saber. Então que a gente guarde isso, meus irmãos, e a gente tenha como meta, né? A gente já está no final do ano aí. A gente tem como meta de vida espiritual chegar, se não for igual, pelo menos chegar perto do que essa mulher fez. Né? E é isso que eu queria deixar de mensagem para os queridos essa noite. Aí a gente costuma deixar, né?